projetar para nós, já está aí. O tema dessa noite se chama de cobradores a doadores. Amém? De cobradores a doadores. Glória a Deus. Vocês gostaram da imagem? Então pague o aluguel. Para aqueles que não tiveram infância e não viram Chaves, porque não vê Chaves é não ter infância. Tem um episódio, alguns milhões de episódios no Chaves, que tem uma cena característica em que o seu Barriga vai cobrar o aluguel do seu Madruga. E ele chega então na vila, ele não fala nada, ele simplesmente bota a mão assim, pague o aluguel, né? Então, o seu Barriga aqui, ele era um cobrador, e o seu Madruga, ele era, no caso ali, o devedor. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Pode passar por gentileza, se você quiser ler na sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar. A passagem dessa noite, ela está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 17. Marcos, capítulo 2, versos de número 14 até o verso de número 17. Marcos, capítulo 2, verso 14 até o verso de número 17. Conseguiram achar, queridos? Glória a Deus. Vamos à leitura então. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem é que gosta de ser cobrado? Não? Não gosta, não? Quem é que gosta dos cobradores? Hoje em dia a coisa está muito mais avançada, né? Antes tinha que bater na porta, marcar um horário. Hoje eles têm o nosso celular, eles têm todos os nossos dados, certo? Você já teve o desprazer de receber alguma... Claro que isso não acontece conosco, de repente aconteceu no meu caso, então acontece, literalmente não acontece. E sempre quando algum cobrador me liga, ele pergunta sobre o nome de alguém que eu nunca ouvi falar. Então, é uma ligação frustrante, eu imagino, para quem está fazendo. Mas é muito comum receber ligação de cobrança. Eu tenho certeza que você não gosta disso. Os cobradores não são muito bem vistos, certo? Eles não são muito considerados como pessoas que a gente quer fazer deles amigos, íntimos. Alguém aqui é um cobrador? Temos uma cobradora lá, temos uma cobradora aqui, temos uma outra cobradora. Só tem mulheres cobradoras aqui? Não tem nenhum homem que cobra nada de ninguém? Só mulheres que cobram? Tá, mais uma mão que se levantou ali, certo? Temos algumas pessoas que são cobradores. Eu também já, ao longo da minha experiência, não tão grande assim, de vida, também já trabalhei com cobrança. Já fui supervisor de equipe de cobrança. É uma coisa muito interessante na vida ser. Porque você só lida com problemas, você só lida com dívidas, altas dívidas, muitas delas. Então, realmente,
não é alguém que a gente gostaria de ter tão próximo assim. Se hoje muitos já querem distância dos cobradores, imagine então, nesse contexto aqui, da época de Jesus. Não sei se você conseguiu prestar atenção nessa narrativa, nessa história que nós acabamos de ler aqui, mas ela narra a respeito de um homem, ali é o Levi, e ele tinha uma profissão, o Levi. Ele era justamente um cobrador, mas ele era um cobrador de impostos. Para quem? Para o governo romano. E eles tinham uma nomenclatura para esse povo que cobrava impostos para o governo romano, dentre o povo judeu, dentre o povo de Israel. E esses cobradores, eles eram do povo de Israel, eles eram judeus, mas trabalhavam para o opressor, trabalhavam para o inimigo. Então eles tinham um nome, que eles eram conhecidos como publicanos. Eles pertenciam então a uma classe de pessoas que eram repudiadas. Esses homens, eles eram considerados traíras, traidores, porque ao invés de afrouxar para o povo judeu, eles eram impetuosos, eles eram extremamente rígidos na cobrança. Por que eram tão rígidos? Porque, segundo a narrativa bíblica e segundo o contexto da época, eles não apenas cobravam o imposto devido, mas a grande maioria deles, esmagadoramente, não cobrava apenas o imposto devido, mas tirava muita vantagem com isso. E cobravam então juros maiores do que aqueles que eram de praxe na época. Esse negócio de juros abusivos já era daquela época. Não sei se você já ouviu essa expressão, esses juros abusivos. Então, juros abusivos já tinha naquela época, ok? E esses publicanos, a grande maioria deles, não eram meramente cobradores, mas eram também ladrões. Eles não apenas cobravam aquilo que era um acordo tratado por um povo que foi subjugado, estava debaixo da autoridade do Império Romano, que era um império gigantíssimo na época, e todos os povos que estavam debaixo tinham então que pagar o imposto do seu trabalho, daquilo que fazia. Desde aquela época já tinha imposto, ok? E esses publicanos então acabavam muitas vezes extorquindo, acabavam gerando um lucro com uma fonte extremamente duvidosa. E eles eram então odiados por algumas características simples. Eles não agiam em amor, eles tiravam vantagens em tudo aquilo que faziam. O trabalho deles era feito, não apenas o que era acordado, mas eles tinham uma mentalidade de tirar vantagem dos outros. Os publicanos, eles tinham uma mente parasita. Eles se uniam aos devedores com a finalidade de extrair o máximo possível, de tirar o máximo possível deles. E eles também tinham essa característica de servir ao inimigo. Pode passar o próximo, por gentileza? Então, tem um versículo na Bíblia que me faz pensar nesse povo específico, os publicanos aqui. Não sei se você já leu esse versículo, mas Salomão, em toda a sua sabedoria, ele menciona em Provérbios capítulo 30, versículo 15, dizendo o seguinte: olha, a sanguessuga, você já viu uma sanguessuga alguma vez na vida? Já? A maioria não, né? Até o final do culto você vai ver uma sanguessuga. Então, a sanguessuga, ela tem duas filhas. Tem duas filhas. Daqui a pouco vai surgir a foto da sanguessuga. Fiquem em paz, fiquem em paz. A sanguessuga tem duas filhas. Olha o nome das filhas da sanguessuga. Uma se chama Dá. A outra se chama Dá. Então a sanguessuga tem duas filhas. Uma se chama Midá e a outra também se chama Midá. Elas são insaciáveis. O parasita, pode passar o próximo. Não, pode fechar, não precisa passar porque tem na tela. Isso, por favor. Obrigado, queridos. Então, pode passar o slide. Muito obrigado. O parasita, aqui temos um exemplo de um parasita. Você pode perceber, talvez a imagem não ajuda tanto, mas aquele ali é um sanguessuga. É justamente o que a gente estava falando lá. Então o que o parasita faz? Ele vive de se alimentar, ele vive de sugar, extrair, arrancar
Tudo, como o próprio nome diz, sanguessuga, então, deu para entender, né? Não precisa ser muito inteligente para entender o que sanguessuga faz. Ela tira a vida. No sangue há a vida do ser humano, ela está arrancando a vida. Está tirando tudo que sustenta a vida daquele corpo que vai ser alvo do parasita. A mentalidade parasita, ela é justamente assim. A sanguessuga, ela faz justamente isso. E por que eu estou falando disso, meus amados irmãos, em Cristo Jesus? Porque é importante nós entendermos algumas coisas. Muito importante isso que eu vou falar, preste atenção. A palavra de Deus, ela é um livro, se a gente pudesse definir, sintetizar, resumir ao máximo numa palavra, o que é a palavra de Deus, a palavra que nós podemos resumir é que a palavra de Deus, ela visa nos proporcionar relacionamento. Falei comigo, relacionamento. Glória a Deus, muito bem. Então, você pode ver isso no Antigo Testamento. Você já deve ter ouvido falar do Decálogo ou dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nós podemos resumi-los assim. Os 4 primeiros falam do nosso relacionamento para com Deus. Então, quando a gente olha os 4 mandamentos, dentre os 10, eles regulam a nossa relação para com Deus. Os demais 6 mandamentos, para fechar os 10, eles regulam, falam, ministram nossa vida com os nossos relacionamentos interpessoais, para com o relacionamento para com os outros. De modo que, se a gente pudesse resumir os 10 mandamentos, eles falam de... Obrigado, que bom que você está prestando atenção. Falam de relacionamentos. Amém, queridos? Então nós precisamos entender a importância que Deus dá, a importância que a palavra de Deus dá para relacionamentos. De modo que eu posso concluir e dizer para vocês que Deus, Ele sempre se move por meio de relacionamentos. A escolha de Deus é se manifestar, operar, fazer algo na sua e na minha vida através de relacionamentos. De modo que, se alguém não quiser relacionamentos, não vai ter o Deus que a Bíblia mostra. Não vai desfrutar da glória de Deus que a Bíblia nos narra, nos fala. Por quê? Porque Deus, Ele escolheu fazer todas as coisas em nossa vida através de relacionamentos. A essência do Evangelho, a essência, a parte mais profunda do Evangelho. O Evangelho pode ser definido de muitos modos, pode ter muitas características, mas se você quiser entender qual que é a essência, o âmago, o centro do Evangelho, ele tem um nome que se chama relacionamentos. Aleluia, glória a Deus. Pode passar o próximo slide. A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus nos ensina isso a respeito desses relacionamentos. E nos mostra a importância que Jesus, Ele dá para relacionamentos. E Jesus, quando Ele foi interrogado a respeito da lei, Ele foi interpelado pelos fariseus, que queriam que Ele explicasse o que de fato é a lei, o que de fato nós devemos fazer para cumprir a lei. Ele falou: olha, novo mandamento vos dou, e um grande mandamento vos dou, que cada um de vocês deve, de fato, amar a Deus. Acho que está no próximo slide, por favor. Amar a Deus, vou ver por antecipação se é esse. Mateus 22, 37 a 40, diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Ou seja, se nós quisermos resumir a lei ela fala de amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos, mas está falando de quê? Está falando da palavra-chave nessa noite, que é relacionamentos. Se você tem dúvida do que é o Evangelho, do que é Jesus e do que é a cruz não é apenas um pedaço de pau apontado para o céu e um pedaço de pau que corta esse pedaço apontado para o céu e que fica na horizontal.
A cruz não é apenas uma haste na vertical e uma haste na horizontal, mas isso, na verdade, é uma representação do que foi a obra de Jesus na cruz por cada um de nós. O que Jesus veio fazer? Jesus, ele veio fazer o ministério da reconciliação. Jesus, ele veio nos reconciliar para com Deus. Ele veio tirar de uma vez por todas o abismo relacional que nós tínhamos com o Senhor, em função do pecado. O pecado trouxe um abismo na relação. Nós não tínhamos mais relação com Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então a vida de Deus não podia mais ser desfrutada. Então Jesus, ele se apresentou como sendo o caminho, a verdade, a vida, para nos trazer o quê? Restauração no relacionamento vertical para com Deus. Mas na medida que o relacionamento vertical para com Deus é restaurado, de igual modo, você pode ver isso na sua vida, eu vejo na minha vida também, que assim como nossa vida para com Deus foi alinhada através de Jesus, no dia que a gente entregou a vida para Cristo, nós também tivemos a nossa vida alinhada na horizontal. Nós vivenciamos milagres de restauração e de reconciliação na nossa vida com as demais pessoas. Quem aqui, depois que entregou a vida para Cristo, já experimentou milagres nos seus relacionamentos, seja na família, seja entre parentes, seja no seu trabalho, nos colegas, na vizinhança, em pessoas até mesmo distantes? Quem aqui já teve milagre? Olha só, se você está com dúvida, dá uma olhadinha para trás aí. Muita mão se levanta. Por quê? Porque isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é a obra de Jesus na sua vida, na minha vida. Não tem como dizer que eu fui alcançado pelo evangelho de Jesus sem experimentar relacionamento restaurado, relacionamento saudável, relacionamento que agora está de pé. Antes não existia, mas agora está de pé. Antes eu tinha raiva, ódio, queria matar, mas agora eu perdoei e agora está de pé. Antes a gente estava para separar, mas aí chegou Jesus e agora estamos vivos, estamos bem. Antes eu odiava, mas agora eu aprendi a amar. Quem que fez isso? Jesus, porque na cruz Ele restaurou nosso relacionamento para com Deus, e Ele restaurou nosso relacionamento com as demais pessoas à nossa volta. Diga aleluia por isso. Glória a Deus. De modo que eu digo para você, que se você experimentou Jesus, se você de fato experimentou Jesus, há poder de Deus disponível para que você restaure relacionamentos à sua volta. Amém? Pastor, matei uns meio difícil, mas há poder suficiente em Deus sobre a sua vida para que você possa restaurar relacionamentos à sua volta. Pastor, mas lá em casa a coisa é mais difícil, mas há poder disponível em Deus para você restaurar relacionamentos na sua casa. Amém? Glória a Deus. Agora pode voltar aquele slide que a gente colocou antes. Um tema que nós podemos entender bem de como que Deus valoriza o relacionamento é quando a Bíblia fala a respeito de casamento. E quando a gente fala de casamento, nós vivemos num mundo que não nos ajuda a entender de fato o que é um relacionamento de Deus. E qual que é o propósito de um relacionamento de Deus. Hoje, por exemplo, nos tempos que nós vivemos, as pessoas, quando estão prestes a casar, ou aqueles que são solteiros e esperam casar, eles pensam, muitos deles, claro que isso não é você, mas muitas pessoas pensam assim, eles olham para o casamento, vislumbram o que é o casamento, imaginam o homem de Deus, ou a mulher de Deus, crentes eu estou falando, ok? Cristãos, e eles pensam, eu quero casar por quê? Porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, porque eu ainda não sou feliz, mas quando eu casar, eu vou ser feliz. Amém? Pastor, eu nem sei o que eu falo, se eu falo amém, misericórdia, o que é para falar nessa hora que eu não sei. A mentalidade atual é uma mentalidade, volta no parasita lá para mim, por favor, é uma mentalidade assim, imagine um corpo, imagine uma sanguessuga. E essa sanguessuga engorda na mesma velocidade em que ela extrai do outro. Ela engorda na mesma velocidade com que o outro morre, com que o outro é arrancado,
nutrientes, vida, sangue dele. A mentalidade parasita é semelhante a de uma pulga à procura de um cachorro. Tem gente procurando um cachorro aí. Que é para quê? Para ser feliz. Tem muitas pessoas que elas querem. Pastor, tem alguma coisa errada em ser feliz? No casamento não pode ser feliz? Fala agora que eu nem me caso, pastor. Não, deixa eu falar para você. O casamento tem felicidade muita. É uma abundância de felicidade. Mas o propósito de Deus com o casamento não é você casar para ser feliz. Pastor, não fala isso, pastor. Eu sou romântico. Romântico é a moda antiga. Eu sou daquele tipo de Dom Juan de la Mancha. Então, não me conta esse negócio, pastor, que eu não sei nem mais. Acabou com a graça do negócio. Eu estava me preparando, estou fazendo, decorando falas para poder cantar para minha amada, declamar. Agora você me fala que não é isso? Eu não vou ser feliz? Qual que é o propósito? Pode voltar no propósito do casamento. O propósito do casamento não é eu ser feliz. O propósito do casamento é eu fazer o outro feliz. Vocês estão bem, vocês parecem crente mesmo, hein? Glória a Deus, vocês estão na benção. Veja bem, pastor, não estou entendendo. Olha só, vou ler um versículo do contexto bíblico. Olha só, lei humanitária de Deus no Antigo Testamento. Uma das leis humanitárias, em Deuteronômio 24, versículo 5, diz assim: homem recém-casado, olha que benção, homem recém-casado na lua de mel, não sairá à guerra, aleluia. Isso é benção. Homem recém-casado não sairá à guerra. No contexto de guerra que o povo de Israel vivenciava, muitas pessoas casavam e agora tinha uma lei que as protegia. A lei conclui dizendo o seguinte: nem se lhe imporá qualquer encargo, não é para fazer nada. Que benção! Sabe aquela lógica? Vamos viver de amor. É essa a lógica aqui. Só love, só love, só love. Só love, só love. Ó. Nem se lhe imporá qualquer encargo. Por quanto tempo, pastor? Fala que é para toda a vida. Por 1 ano. Pastor, fazer o que em 1 ano? Boa pergunta. Case e você verá o que se faz ao longo de 1 ano. É uma benção. Ah, pastor, agora se animou o negócio. 1 ano então para fazer coisas legais e abençoadas, para ser feliz? Não. Olha o que diz lá. Presta atenção. Por 1 ano ficará livre em casa. Livre. Livrinho, livrinho. Só ele e a amada. Dá até para sair pelado do banheiro, aleluia. Livre. Dá para nadar pelado na piscina. Livre. Que coisa maravilhosa. E promoverá felicidade à mulher que tomou. Essa parte tem que falar de novo, porque essa parte ela demora para a gente entender. Com qual finalidade que vai ficar sem ir para a guerra, sem fazer encargo nenhum, ficar livre em casa, só love, só love, só love. Com qual felicidade, com qual propósito, com qual razão? Para promover felicidade para si, aleluia. É isso que diz lá? Não. Para promover felicidade à mulher que tomou para si. Ele não está para fazer dela a fonte dos seus prazeres, mas ele está ali para ser a fonte dos prazeres para ela. Rapaz, esse negócio é mais complicado do que a gente pensou. Esse negócio é complicado. Deixa eu falar uma frase bonita de impacto, aquelas de Facebook. Quem quiser casar para ser feliz, não case. Não case. Se você quer casar para ser feliz, por favor, palavras do pastor Wes, não case. Pastor, mas eu posso casar mesmo assim, apesar da sua palavra? Só se você casar para fazer alguém feliz. A pessoa que você entende ser da parte de Deus para a sua vida. Não entendi, pastor. Porque se você casa para ser feliz, você é igual uma sanguessuga. Essa expectativa agressiva vai fazer do outro a fonte que ele não pode ser. Segundo, esse não é o propósito de Deus. Essa não é a perspectiva do Senhor. Essa não é a vontade do Senhor.
Deus, ele deseja que você entenda o que de fato é amor. Você pode colocar para nós, acho que tem um slide que fala a respeito do que é o amor. O amor, o que é? O amor, ele é benigno, ele é paciente. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Vamos falar junto essa parte aqui, ó. Não procura os seus interesses. De novo, o amor não procura os seus interesses. Isso aqui você pode colocar na sua Bíblia assim, coloca do lado assim, minha morte. Pode colocar assim, morreu. Isso aqui é morte total. Total. Ó, o amor não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. O amor não é um sertanejo que define, o amor não é um apaixonado que define, o amor não é o Dom Juan que define, o amor quem define é Deus, porque Deus é amor, e Deus provou isso aqui. Deus provou isso aqui. João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele se manifesta na capacidade que Deus tem de dar. De novo, Deus mostra que ama, porque Ele dá. Entendeu? Então, amor é doador, o amor Ele dá. Isso é amor. O amor não se expressa por aquilo que eu recebo, mas o amor, a característica do amor é dar. Pastor, mas se eu dou, dê, e de volta você terá. Medida recalcada, sacudida e transbordante, dê, de volta você terá. De novo, dê, de volta você terá. Medida recalcada, sacudida e transbordante, dê, de volta você terá. E quando der, dê sempre o melhor. Entendi. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Entendeu? Pastor, mas eu acho que eu casei errado, pastor, porque essa mulher não me faz feliz. Acho que esse homem é uma coisa abençoada. Porque crente não xinga, chama de aquele abençoado. Pastor, tem um abençoado lá em casa. A gente é assim. A gente é uma benção, a gente não quer pecar, então a gente fala isso. Tem um abençoado lá em casa, pastor, que não adianta, já tentei de tudo, não sou feliz com ele. Eu acho que a gente vai separar. Você quer contar alguma coisa que pode resolver nosso caso antes que a gente separe? Sim. De volta você terá. Medida recalcada, sacudida e transbordante. Pastor, está querendo dizer que eu não estou dando? É isso aí. Em todas as áreas que você possa imaginar, querido. Porque a lógica da bíblica é: eu semeio e eu colho numa proporção sobrenatural. Acontece uns negócios na sua casa e na minha que a gente fala assim: meu Deus, se foi uma semente eu colhi 30, 60, 100 por um. Então semeie. Lógica do pastor Wesley é: dê e de volta você terá. E essa medida vai ser recalcada, sacudida e transbordante. Porque aquele que semeia, ele nunca colhe na mesma proporção com o que semeia, mas ele sempre colhe mais. E aquele que semeia, ele deve semear com expectativa de que vai receber. Porém, o amor, ele semeia, ele entrega, ele dá. De modo que se você não tem nada na sua casa, no seu relacionamento com alguém, é porque você, possivelmente, segundo o contexto bíblico, você está esperando que ele dê. E aí você está lá, ó, chupinha, né? Mas não dá. Já fez curso, treinamento, coaching, fez tudo que você possa imaginar, pastor. Não dá. Então, de volta você terá. Pastor, esse negócio é legal, a gente dá risada, mas é difícil de viver. Porque é morte.
Morte para quem? Morte dos nossos interesses. O amor, ele pode ser resumido na capacidade de entender qual é o interesse do outro e atender ao interesse do outro. É assim? Como é que a gente ama alguém na célula, por exemplo? Vai na sua célula uma pessoa, aí você vai, eu quero amar essa pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que descobrir os interesses dessa pessoa. E você vai se entregar em função dos interesses dessa pessoa. Você vai buscar os interesses dessa pessoa. Para isso você vai ter que considerar os interesses dela superior ao seu. Para isso você vai ter que esperar que os interesses dela ultrapassem muito os seus vão ser abafados, anulados, talvez até mortos. Mas com isso você vai provar que você de fato ama. Talvez você pense, isso é muito difícil. Não, querido. Às vezes funciona assim, para você ver que difícil que é. É assim, ó. Receba uma mensagem no celular, aquelas mensagens longas de texto, de corrente, de 250 linhas. Aí tem que ler, na hora da célula. E eu sei que tem uma pessoa ali que acabou de chegar. E eu fico pensando, interesse dela ou o meu? Ah, o meu. O que eu acabei de fazer? O meu interesse é mais importante do que ela. Não é uma coisa tão complicada. É sempre quando as minhas coisas, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu carro, a minha roupa, o meu time, as minhas coisas, os meus gostos, precisam sempre prevalecer sobre o outro. Quando o meu tempo é tão importante que eu não posso dar tempo para alguém, você é um sanguessuga. Eu sorri para ficar mais aliviado, ó. Você é um sanguessuga. Pastor do céu, o que eu faço? Você precisa ser transformado de um sanguessuga que cobra a ideia do cobrador. Porque o sanguessuga, ele vive relacionamentos com a finalidade de identificar o que o outro pode dar. Essa é a ideia do sanguessuga. Ele se liga, se aproxima, fica perto com a finalidade de o quanto eu posso extrair do outro. E a lógica do sanguessuga é eu engordo e o outro se morre, e o problema é dele. Ele que se lasca, o importante é que eu estou gordinho, que eu estou cheio. Pastor, só vale no casamento isso, ou na célula? Não, vale em tudo que é lugar. Essa lógica do cobrador, ela está cheia nas nossas igrejas, de um modo geral no Brasil e nas nações. É a lógica das pessoas que elas vêm com a finalidade de cobrar. Elas se ligam à igreja como se ligassem a uma prestadora de serviço. E elas têm uma alta expectativa com a prestação de serviço que a igreja pode gerar. Então, se a igreja não supre as suas expectativas, elas fazem o que? Elas procuram um outro cachorro, como uma pulga que sai na medida que aquele cachorro já está velho, sem sangue, prestes a morrer. Então ela procura outro para poder sugar. A lógica atual é uma lógica de mercado. E se você vive essa lógica de mercado, deixa eu falar uma coisa para você com muito amor e carinho, você não passa de um parasita. Se você vem para o culto com a finalidade de receber, cuidado, porque você deveria já ter um entendimento suficiente em Deus para você poder entender que você vem para dar. E se a igreja está ruim, ela está ruim por a sua mentalidade, e não por outra mentalidade. Porque na união das pulgas, sem um cachorro, as pulgas se estressam. E nem a igreja, e nem o casamento, e nem a empresa, ou qualquer relacionamento precisa ser um cachorro para essa pulga. Deus não nos chama de pulga. Deus nos chama de amado para poder amar. E nós precisamos compreender isso, em nome de Jesus, para sairmos de uma ideia de cobradores. Me dá. Qual é o nome das filhas da sanguessuga? O que eu posso receber ao congregar nessa igreja, pastor? Se essa é a sua lógica, eu quero dizer que você deve fazer a pergunta: como eu posso servir melhor e com excelência nessa igreja, pastor? Bem-vindo ao time daqueles que são doadores e não sugadores. Se a sua lógica é: pastor,
se eu vou na célula, o que eu ganho com isso? Eu quero dizer que você tem que perder com isso, para que outros possam ganhar através daquilo que você perde. O nosso segredo é diferente. Eu já vi pessoas falar assim: ai pastor, misericórdia, nem sei se eu quero crescer. Eu não sei se eu quero crescer, porque parece que nessa igreja, quanto mais cresce, mais trabalho você tem, aleluia. Pastor, eu não quero ser supervisor não, pastor, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu, o supervisor corre de um lado para o outro, é aquele que mais traz comida, é aquele que mais fica até o final, é aquele que limpa, é aquele que chega antes, é aquele que sua. Pastor, por que isso, pastor? Porque isso não é a lógica da mentalidade, não é a lógica da, perdão, falhou agora a minha mentalidade, não é a lógica do parasita, é a lógica do doador. Nós queremos levantar um povo, em nome de Jesus, que tenha uma mentalidade doadora, que identifique como pode suprir, que identifique na estrutura, nas relações, como pode suprir. Está comigo ainda ou está muito brabo? Está comigo ainda, aleluia. Por que isso, pastor? Porque isso é ser igreja. Caso contrário, nós seremos qualquer outra coisa menos igreja. Igreja é um punhado de gente doente que foi sarado por Jesus com a finalidade de servir a Ele. E está mortinho da Silva. Se estiver vivo, tem que morrer rapidinho. Por quê? Porque já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. O viver que agora eu tenho é para a glória de Deus. É isso que Paulo diz. Então eu não me ligo à igreja, a um ministério, a uma célula, a qualquer coisa com a finalidade, me dá, porque isso gera uma frustração. Por que tem os desigrejados hoje no Brasil? Por que o número daqueles sem igreja é maior quase do que aqueles que estão dentro da igreja? Porque geraram a mentalidade: venha para Jesus e receba, venha para Jesus e fique rico, venha para Jesus e tudo vai dar certo, venha para Jesus, e aí passa um tempo com Jesus e não recebe, eu vou ficando murcho, triste, carrancudo, brabo, irritado, e eu aumento o índice daqueles que não querem mais congregar, porque Jesus é bom, mas a igreja não presta. Se a igreja não presta, é a culpa de Jesus? Mas eu acredito que é a culpa da mentalidade parasita. Essa mentalidade de que se liga e que suga tudo que pode, e quando vê que está no osso, vou trocar. Pastor, sangue de Jesus, pastor, isso não pode acontecer no nosso meio. Em nome de Jesus, eu profetizo, isso não vai acontecer no nosso meio. Não vai. Nós vamos aprender em nome de Jesus o que Deus quer nos ensinar para sair de uma mentalidade parasita, cobradora, me dá o aluguel, para uma mentalidade doadora. Pode passar, por gentileza, algumas verdades para nós terminarmos essa ministração, essa mensagem em relação a como sair da condição do seu barriga cobrador para a condição que Jesus mostrou de lavar os pés, de servir. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus ama todos os cobradores. Então, se você se identifica de algum modo como alguém que tem um pouquinho de mentalidade parasita, que tem um pouquinho de senso de cobrador, quero dizer uma coisa para você: Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. E o amor que Ele tem pelas demais pessoas, Ele tem semelhante para você. Jesus te ama demais. Não é essa mentalidade que impede o amor de Deus de se manifestar para a sua vida. Jesus te ama. Pastor, me prova isso. Eu provo para você. A leitura que eu fiz no começo da mensagem. Jesus deu atenção, foi na casa, conversou, andou, comeu, bebeu com publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores. Não apenas cobravam devido, mas tinham expectativa maior e roubavam. Tinham a mentalidade de arrancar do outro. Os publicanos que se converteram, a sua conversão transformou eles de cobradores em doadores. Quando Jesus chegava na casa desses homens como Zaqueu, aquele pequenininho que foi em cima da árvore, o que ele era? Ele era um cobrador. E Jesus entra na casa dele, muda a vida dele. O que ele faz? Ele fala: hoje eu decido uma coisa, naquilo que eu roubei eu vou dar em proporções muito maiores. Por que ele fez isso? Porque ele conheceu o amor, ele conheceu
o Jesus que amou tanto ele, que a sua vida ficou completamente mudada. Se a nossa mentalidade parasita ainda existe, é porque nós precisamos rapidamente conhecer profundamente o amor do Senhor, o quanto que Ele nos ama. Porque se nós quisermos amar alguém, primeiramente nós precisamos ser amados por alguém. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E eu quero dizer para você, na cruz, Deus te amou. João 3,16 não é apenas um versículo bonito de ser declarado, mas é uma realidade sobre a sua vida. Deus te amou na cruz, dando a vida do seu filho por amor a você. Ele não pensou só nos outros, não, ele pensou em você. Não importa o tamanho dos seus pecados, o quão ruim você foi, ou talvez seja, ele amou você. Você. Por que é importante saber disso, pastor? Porque é o primeiro ponto para nós sairmos da mentalidade parasita, cobradora, para uma mentalidade doadora. O Levi aqui, como Zaqueu, ou outros publicanos que seguiam Jesus, eles seguiam Jesus porque talvez pela primeira vez na vida, eles deixaram de ser odiados e passaram a ser amados. Depois de muito tempo sendo odiados pelos judeus, porque eram judeus servindo ao Império Romano, Jesus chegou na vida deles e amou esses caras. Comeu com eles, foi na casa deles, conversou com eles, ministrou o reino de Deus para eles. E os fariseus ficaram loucos, porque os fariseus diziam, como Jesus pode comer com publicanos e pecadores? Porque eles eram pecadores semelhantes aos demais. Essa era a lógica que se tinha naquela época. Jesus amou essa raça. Pode passar o segundo? Segunda verdade que a gente precisa entender. Uma vez que nós fomos amados pelo Senhor, nós temos tudo, absolutamente tudo. O amor de Deus não poupa nada para aqueles a quem Ele ama. O amor de Deus é um kit inteiro, sem nenhuma falta de nada. O amor de Deus é completo, pleno, total. Não há limitação alguma no amor de Deus. O amor de Deus é perfeito. Isso significa que aqueles a quem Ele ama, esses são alvos de um amor perfeito. O amor ágape de Deus, ele foi ministrado sobre a nossa vida. Não é um amor filéu, não é um amor eros, não é qualquer outro tipo de amor, é um amor ágape. Esse amor ágape nos fez ágape também. Não entendi, pastor. Esse amor de Deus não foi apenas uma coisa que Ele nos entregou para a gente poder ficar feliz, mas Ele nos deu algo que mudou a nossa essência. Antes eu era orgulhoso, agora Deus me fez humilde. Antes eu era mentiroso, agora Deus me faz viver na verdade. Antes eu era um escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo Jesus. Antes eu vivia para o meu umbigo, agora eu vivo para Deus. Antes eu queria as minhas coisas, agora eu quero as coisas de Deus. Quem fez isso na minha vida? O amor. Quem é o amor? Nosso Deus é amor. De modo que se alguém conheceu Jesus, essa pessoa, ela tem uma morte da mentalidade parasita. Se ela era sanguessuga até aquele dia, ela deixa de ser. E ela passa a ser agora alguém que lava os pés dos outros. Se ela era alguém que ficava sempre cobrando, mudou. Agora ela pode dar. Isso é revolucionário, queridos. Pastor, não estou entendendo. É a cura da alma de muitos. Por que muitos ainda não são curados? Porque insistem na mentalidade parasita. Ai, ninguém me dá amor, ninguém me dá carinho, ninguém me dá paz, Senhor, ninguém vai na minha casa, o líder não me procura, o discipulador está longe, o pastor fica lá na frente falando essas coisas, eu estou bravo com todo mundo, eu tenho as minhas razões, ninguém me respeita, e vai. Mentalidade parasita. Uma insistência do me dá. A sanguessuga tem 2 filhas, o nome delas são me dá e me dá. Quebra isso na sua vida em nome de Jesus. Pastor, como é que eu quebro? O que eu tenho que fazer? Fácil. Abra o seu coração e receba o amor de Deus dentro dele. A Bíblia fala que o amor de Deus, ele é depositado em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e ele pode depositar amor que cura. Pastor, você está querendo dizer que todas as minhas expectativas que me afligem, me atormentam tanto, e que me fazem pensar em sair do meu casamento, em sair da empresa que eu trabalho, em sair da vizinhança que eu tenho, em sair das amizades que eu tenho, em sair dessa igreja, tudo isso pode acabar quando? Quando eu recebo o amor perfeito de Deus. Quando eu recebo o amor perfeito, eu paro do me dá, e eu começo a dar, porque o amor de Deus, ele dá. E o amor de Deus na minha vida, ele dá.
Por isso que você talvez olhe esses supervisores que nem eu falei, você fala, esses caras são loucos. Sim, são loucos porque eles foram alcançados por um amor de Deus extravagante, que a vida deles não tem mais sentido se não dar. Eles vão passar a vida dando. Pastor, isso é loucura. Lá fora a gente passa a vida inteira para receber, pois é, aqui a gente passa a vida inteira para poder dar. Os nossos líderes de célula são aqueles que dão a quarta-feira à noite, dão madrugadas recebendo ligação, dão tempo em Deus, em oração de madrugada, de manhã, de noite, às vezes é informado pelo Senhor no seu espírito e passa a orar naquele momento, vai para o banheiro da empresa, vai fazer outra coisa, porque está orando por alguém. Isso é dar, não os meus interesses, as minhas coisas, as minhas marcas, os meus gostos, os meus desejos, não, é o dos outros, é uma loucura. Que loucura é essa, pastor? É o amor de Deus, ele é louco. Nós somos alcançados por um louco amor. Se você não entendeu isso, você é um parasita. Mas vai mudar em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está aqui para poder depositar o amor que transforma, e você vai entender que você já tem tudo. Pastor, eu achei que ainda precisava de mais. Você já tem tudo. Pastor, mas ainda quer um carro. Para com o carro, para com isso, querido. Você já tem tudo, mas eu quero a casa própria. Que casa própria? Você vai morar no céu, para que casa própria? Passo uma vida inteira, não tenho tempo de discipular ninguém, eu não tenho tempo de ir na célula, eu não tenho tempo nem de ir no culto, porque eu estou trabalhando, porque eu quero mais para minha casa, mais. Você vai morrer, talvez teu filho não vai saber nem administrar, talvez fique na mão do cão, talvez o anticristo venha e fique para ele. Vale a pena? Pastor, é a filosofia de entregar tudo, nada mais importa? Não me entenda mal. Nós precisamos ser bons administradores, nós precisamos sim cuidar bem, ser zelosos e buscar conquistar as coisas, mas não em detrimento do amor. Não desprezando o amor, porque o amor cumpre toda a lei e os profetas. Nada, absolutamente nada, pode se comparar ao amor. Nem a lei, pastor, nem a lei, porque o amor engloba a lei. Ah, pastor, entendi. Quer dizer assim que se entre amar e cumprir uma lei, o que eu tenho que fazer? Ame. Se eu tiver que descumprir a lei para amar, eu tenho que amar? Ame. Pastor, nessa igreja vale descumprir a lei? Se for por amor, sim. Amor a quem? Não a si mesmo, não ao umbigo, ao outro. Aquilo que você faz por amor ao outro, mesmo que descumpra as nossas leis, ou as leis que nós criamos, ou as leis dos homens, cumpra elas. Por quê? Porque é ágape. Eu falo isso porque algumas pessoas pegam as minhas mensagens e falam, o pastor falou que tem que fazer assim, assim. Calma, gente. Está fazendo por amor? Estou fazendo por amor. Então ame. E vá até o fim nesse amor. Mas tem dano, pastor. Sofro dano. Mas eu posso ser prejudicado, pastor. Sofro prejuízo. Porque aqui a gente está perdendo para ganhar. A gente está morrendo para viver. A gente está diminuindo para poder crescer. A gente está se entregando para poder receber. Você consegue entender isso, querido? E pastor, é muito complicado esse negócio, pastor. Isso é muito tenso. Dá um exemplo desse negócio. Uma loucura isso que está falando, pastor. É assim. A gente fala assim, pastor, na lei diz que meu carro suporta tantos gramas e tantos quilos e toneladas. Eu posso colocar umas 300 pessoas para dentro do meu carro e ainda ser feliz? Você vai ser feliz na capacidade que você tem de amar. Se colocar pessoas para dentro do seu carro e o teu carro te ficar contra a lei, e ainda assim você está cumprindo, fazendo isso para Deus, faça para Deus então, em nome de Jesus. Ai, pastor, não fala assim. Isso não é um jeitinho para dizer, não, porque você não está levando vantagem nenhuma, você está acabando com o seu carro. Acabe com o seu carro para a glória de Deus, aleluia. Agora eu entendi. Agora eu estou entendendo esse negócio. Agora ficou mais complicado, porque eu estava pensando que era uma coisa. O jeitinho brasileiro é eu ganho e o outro perde. As minhas vantagens, isso é jeitinho brasileiro. Se a vantagem do outro eu fico... Se rasgo o sofá da minha sala e eu fico... Se pinto uma parede lá que não era pintar, eu fico... São os meus interesses. Pastor, mas está autorizado rasgar sofá agora? Se for por amor, querido. Quanto vale um sofá? É caro, pastor. Quanto vale uma vida? Aí pegou pesado, pastor. Rede de mulheres. Antes era free.
Uhul! Free! Agora é R$10. Misericórdia, pastor. Complicou. Como é que a gente vai fazer para trazer visitante? A gente vai quebrar a banca. Quebre a banca em nome de Jesus. Quebre a banca pagando R$10 para alguém. Vou quebrar a banca mesmo, hein? Cara, esse negócio de trazer visitante a R$10, hein? Você vai quebrar a banca de alguém daqui a pouco. Para com isso, querido. Vai comprar x-salada ali, gasta 15. Uma vida é caro. Que mentalidade é essa? Parasita. Complicado esse negócio, pastor. Assim você quebra a gente. Aqui não é dê R$10 e enriqueça o pastor, é dê R$10 e cumpra a vontade de Deus. O pastor dá R$10 também. Muito mais do que você imagina. Tem que pagar para dar e para a mãe. Ah, pastor também, tudo que você paga, eu pago também, querido. Estamos no mesmo barco, aleluia. Se a gente quebra junto, abraçado, aleluia. Pastor, o negócio é mais forte do que a gente está imaginando. Achei que a mensagem ia ficar suave, ficou feia no final, pastor. Amém. A gente fica feio no final para poder ficar bonito na eternidade, amém? É melhor assim a gente sair bravo com a nossa própria carne e querendo fazer a vontade de Deus do que feliz com o pregador e continua a vida a porcaria que a gente está vivendo. Que a gente vem e se relaciona de acordo simplesmente com os nossos próprios interesses. Não faça isso em nome de Jesus. Você não entendeu o que é ser cristão. Cristão é uma pessoa que carrega uma cruz, não aqui no peito, mas no seu próprio coração. Não é a cruz do tamanho de Jesus, é a cruz do tamanho de si mesmo. É a minha cruz, com o meu tamanho, com o meu formato, esse formato. É a minha cruz. Tem gente que entende, não, que cruz que eu estou passando. Não, essa não é a cruz, isso é sofrimento. Cruz é a que eu recebo, eu aceito a cruz, eu vou para ela não vem para mim, eu vou para ela. Não é um câncer que vem sobre mim, que é uma cruz. A cruz é eu morrer para mim mesmo, para poder servir a Jesus. Isso é cruz. Pastor, tá bom. Termina bem essa mensagem, amém, eu vou terminar bem. Assim, ó. Se você entender isso e viver isso com profundidade, recebendo esse amor, terceiro ponto, servindo ao Senhor, você vai viver uma realidade sobrenatural na sua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus, de todo o meu coração. Pastor, me prova que isso dá certo. Eis a prova de que isso dá certo. Eu não era para ter nada, e eu tenho tudo. Eu era para ser um nada, e Deus, pela sua total, infinita graça e misericórdia, me faz falar com você até as 9:30 da noite. Por quê? Porque um dia eu tive que deixar de ser parasita. Eu era um parasita. Eu era assim, sempre olhando para poder sugar alguma coisa, porque eu sou pobre, sabe aquela merda? Essa lógica, sou pobre. E a pobre é assim, né? Eu nasci de uma família desajustada. E que nasce de uma família desajustada é assim, né? A minha família, ela não deu certo. E a gente entende como é a vida assim, né? Para com essa sofrência. Deixa a sofrência para os cantores. Amém? Para com essa sofrência. Você é aquele que se entrega e sorri e desfruta da alegria de servir. A Bíblia fala o seguinte, ó: melhor é dar do que receber. Pastor, mas o que tem de melhor se a gente ficar sem para o outro ter? Porque aí Deus, grave isso, Ele se encarrega de trabalhar por nós. Se você depende da força do seu braço, você vai até uma altura. Mas se você tem o Senhor trabalhando por você, irmão, você colhe aonde você nunca plantou. Isso se chama milagre. Quando você semeia, você colhe. Mas você colher do que não plantou, isso se chama milagre. É muito melhor do que bolsa de valores, Ibovespa, qualquer outra coisa que você possa aplicar. Aplique a sua vida. Coloque todas nos papéis do reino. Coloque o seu nome nesses papéis do reino e se entregue, e você vai ver o que de fato é servir a Deus e viver para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês são lindos demais, eu amo vocês.
de fato, de coração, não é demagogia não. Eu amo vocês, porque eu sinto de fato que por mais que o Senhor, por meio da sua palavra, entre em temas duros para o nosso coração, nós temos uma disposição de fazer a vontade de Deus. É por isso que essa igreja está crescendo, é por isso que essa igreja, quanto mais a gente prega cruz, mais pessoas vêm para cá e a gente fica como? Enquanto você liga a televisão e todo mundo fala vitória, 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 a gente vem para cá e fala morte, morte, morte. Eu falo, meu Deus do céu, vai acabar, vai fechar as portas. Não, nós temos um povo que está entendendo a essência do Evangelho. Termino com essa. Você semeia na sua casa, querido. Deus é a sua testemunha e Deus trabalha para que você possa colher. É assim que funciona. Eu quero pedir para você, não pedir é pouco, eu quero declarar sobre a sua vida, que aquilo que você semear no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento dentro da sua casa, talvez você é filho, convive com seu pai, com a sua mãe, você vai colher, não apenas proporcionalmente, mas a 30, 60 e 100 por um. Então cuide do que você semeia. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, o que vai acontecer é uma transformação. Pastor, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou profetizando uma transformação. Eu sei em Deus, que se você pegar essa palavra do Senhor, não é a minha não, é essa do Senhor, e amanhã acordar e surpreender em amor aquela pessoa que é o alvo do seu amor, prepare-se, mas semeia, persiste, mantém, leva a palavra do Senhor a sério, você vai colher, querido, você vai colher. Dá para viver o céu na terra, pastor? Dá. Rua Lucimeiro de Fátima Colhendo 247, um céu na terra, lá em casa. Teu endereço, o céu na terra. A minha casa é assim. É possível isso, pastor? É possível. Eu profetizo isso sobre a sua casa também, em nome de Jesus. Cumpra essa palavra. Cumpra essa palavra. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Esse culto não pode acabar simplesmente você ouvir essa mensagem sem que você responda a ela, querido. Nós não vamos alongar demais essa programação, mas você precisa responder algo ao Senhor. Deus, quando fala conosco, Ele espera uma resposta. Talvez você ouviu tudo isso e você chegou à conclusão: pastor, eu sou uma pessoa que tem uma mentalidade parasita. Eu estou sempre com o radar ligado na expectativa de que alguém possa suprir aquilo que eu preciso. Eu nunca supro dos outros. Eu sempre fico olhando e falo assim: aquele lá não cumprimenta aquele outro não cumprimenta aquele lá, aquele acolá não cumprimenta esse. A pergunta não é quem cumprimenta quem, a pergunta é: você cumprimenta alguém? Quebre a mentalidade parasita, puxe para você essa responsabilidade. Talvez você pense: aquele lá não dá paz do seu para o outro, aquele lá não abraça. Olha os jovens dessa igreja, olha os velhos da igreja, olha os casais da igreja, olha esse povo. Para com isso. Você quem faz isso, você quem faz. Não espere que o outro faça. O segredinho em Deus é: tudo que você quer que o outro faça, faça você primeiro. Esse é o segredo. Pastor, a minha célula ninguém cumprimenta ninguém. Você faz parte da sua célula? Faço. Então comece a cumprimentar. Pastor, na minha célula ninguém leva aquilo do amor. Você começa a levar. Há um poder em quando você começa a fazer. Deus honra, Deus faz acontecer quando você começa a fazer. Pastor, essa igreja está precisando de um monte de coisa, pastor. Como é que a gente vai para resolver? Seja essa muita coisa que está precisando para essa igreja. Não apenas diga quem tem que fazer o quê. Ofereça a sua vida para poder fazer o que precisa acontecer. Está comigo ainda, querido? Amém? Essa é uma noite muito especial, em que o Senhor está muito atento à sua oração, não a minha. Não a minha. Deus está atento à sua oração. Não espere eu orar aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos e você começar a falar com o papai e perguntar para ele: papai, por acaso eu tenho uma mentalidade assim como esse
pastor está falando. Por acaso eu tenho um coração assim, como esse pastor está falando? Se o Senhor por alguns instantes falar para você que você tem, eu quero pedir que você, no nome de Jesus, fale com o Senhor e diga para Ele: Pai, eu não quero mais essa mentalidade, eu não quero mais esse coração. Eu quero ser doador como o Senhor é doador. Eu quero dar como o Senhor deu, porque o Teu amor está na minha vida. Deixa eu orar com você, querido. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada homem e mulher que está aqui nessa noite, se entregando completamente ao Teu amor, para poder amar, recebendo do Senhor para poder dar. Pai, no nome de Jesus, quebra em nome de Jesus esse espírito de sanguessuga. Quebra em nome de Jesus esse espírito de sanguessuga que tem duas filhas chamadas me dá. Em nome de Jesus, que sejamos conhecidos como um povo que está disposto a pagar um preço em amor por Indaiatuba. Que a cidade de Indaiatuba seja impactada com a nossa capacidade de amar, em nome de Jesus. Papai, eu te agradeço pelo Teu mover nessa noite, pela Tua palavra e por tudo que aconteceu aqui. Sou muito grato porque o Senhor está alinhando a nossa vida, para que o avivamento do Senhor se manifeste em nosso meio. E não existe avivamento sem ter antes alinhamento. E nós estamos dispostos a ser alinhados. Alinha a nossa vida. Alinha a nossa vida, Senhor. Alinha a nossa vida em nome de Jesus. Que Teu grande amor, que a Tua infinita graça e que a poderosa comunhão que nós podemos ter contigo, Senhor, se manifeste cada dia mais e mais em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Vá na paz do Senhor. Uma ótima semana para você. Uma semana de morrer para viver, de perder para ganhar, em nome de Jesus.